Olá, pessoal, boa noite. Já tem gente chegando, vamos chegando. Acomodem-se. Vou esperar um pouquinho, tá? O pessoal chegar. Bom, mais uma vez a live vai ficar salva depois lá no YouTube. Então, quem perdeu alguma coisa não precisa se preocupar, que depois dá uma olhada por lá. É mais divertido por aqui, né? Todo mundo junto, mas se não puder, deixa eu ver se dá pra vocês verem todos os elementos. Acredito que sim. Eita, deixa eu não perturbe aqui. Conseguem me ouvir, gente? Tá tudo bem com o som? Hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre velas, tá? O que a gente começou ontem. Todos me ouvindo? Conseguem ver a mesa? Conseguem ver os elementos? É importante porque eu quero que vocês acompanhem tudo. Micael, muito obrigada. Vanessa, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Deixa eu ver se vocês conseguem ver tudo aqui. É isso. Então vamos dar uns 5 minutinhos, só para as pessoas se acomodarem enquanto eu me ajeito aqui. Quem estava presente na aula de ontem? A aula, olha só como estamos organizados. Quem estava presente na aula de ontem? Alguém assistiu ontem? Ai, obrigada. Você tava. Ai, que legal. Quem mais, gente? Quem mais? Quem mais? Que bom, tem uma galera que assistiu aí, ó. Muito obrigada, Anne. Brigadão. Que bom, então, porque você já tem ali uma noção de onde a gente parou. Se eu não me engano, o último tema foi conjurar, consagrar, programar e batizar. Então, hoje nós vamos falar de uma coisa que eu amo, que é como potencializar o trabalho com velas. Então, num primeiro momento a gente vai falar sobre a potencialização, mas tem mais coisa para falar hoje, tá? Deixa só o pessoal se acomodar. Boa noite, vamos chegando, povo, vamos chegando. Dá só uns 5 minutinhos pra galera chegar, se acomodar. Aí eu aproveito para conferir se tá tudo aqui que a gente vai precisar. Acredito que sim. Eu acho que tá tudo certo. Boa noite. Bom, são 10 horas, né? Estava marcado para as 10. Acho que já deu tempo de todo mundo se organizar, todo mundo chegar. Olá, sejam bem-vindos. Vamos chegando. Deixa eu puxar isso aqui pra cá. Talvez eu precise. Ai, eu não peguei nem minha aguinha hoje. Vou morrer seca antes da live acabar. Certeza. Boa noite, gente. Vamos chegando, se acomodem. Aula o quê? Desculpe. Aula sobre velas, tá? É a segunda parte da aula que nós começamos ontem. Hoje nós vamos iniciar falando sobre como potencializar o trabalho com velas, mas não é somente isso. Vamos falar sobre piromancia, sobre ceromancia e vamos conversar um pouco sobre velas. Ai, tá bom, né, gente? Eu não consigo. Eu não sou o tipo de pessoa que enrola muito. Então vamos começar. Vamos lá. Nós paramos então em consagrar, conjurar, batizar e programar. Todo mundo entendeu essa parte? Se não, dá uma olhadinha de novo, tá no YouTube. Live completinha lá, pra quem ficou com dúvida. Aqui no TikTok e no Instagram tem alguns cortes. Então vamos dar seguimento. Potencializando o trabalho com velas. A vela por si só já é bastante poderosa e você não precisa de muitos elementos agregados ali. Se você utilizar a vela e a sua vontade, seu desejo for forte o suficiente, gente, é só isso que vocês precisam para fazer um ritual até que bem poderoso. Mas sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. Então, nós temos algumas práticas adicionais que podem ser agregadas ao trabalho com vela. A primeira delas, não tem uma ordem correta, tá? Mas a primeira que eu vou falar hoje é ungir. O que é ungir a vela? Ungir é quando você veste a vela com um óleo de condição.
Isso não somente no Voodoo, tá? Em praticamente qualquer prática magística. Quando você veste a vela, perdão, unge a vela, você unta a vela com um óleo específico, com um óleo elaborado para o trabalho magístico, ou apenas com um óleo que seja considerado sagrado, como por exemplo o azeite de oliva, ou o óleo de amêndoas, ou até mesmo o óleo de dendê, o azeite de dendê, né? Se você, para o propósito a que você está se dedicando, aquele óleo serve, untar a vela com o óleo, por si só, já agrega poder. Então, ungir a vela é o primeiro tópico. Segunda prática que nós podemos fazer que vai agregar muito poder ao nosso trabalho com velas, vestir a vela, que é o ato de recobrir a vela com pós ou com ervas. Para quem fica em dúvida de, tá, eu fiz um pó magístico aqui, fiz um pó usando uma combinação de elementos, eu faço o que com esse pó? Uma das formas mais práticas de utilizar os pós é justamente vestindo a vela. E para isso, o que você vai precisar? Vai precisar da sua vela, untá-la ou ungir a vela com um óleo adequado e depois você simplesmente polvilha o pó ou coloca o pó em um prato, né, e rola a sua vela ali. Você também pode vestir direto com ervas secas, tá? Não precisa ser necessariamente um pó. Isso agrega muito poder ao seu trabalho. Então nós temos ungir, vestir e o meu favorito que é entalhar. Então quando você pega a vela e desenha figuras, runas, escreve palavras, você está agregando muito valor àquela vela. Você pode desde escrever o nome do seu alvo, né, da pessoa para quem aquela energia está sendo direcionada, quanto desenhar aqui símbolos que vão agregar muito poder à sua vela. Um ótimo exemplo disso são as runas. Entalhar runas nas suas velas tem um incrível resultado. Então você pode entalhar absolutamente qualquer figura, qualquer símbolo que tenha a ver com o ritual que você está fazendo. Agora, de longe, a prática mais eficiente quando nós falamos de entalhar é o entalhe de palavras mágicas, que nada mais são do que palavras de poder. Vocês já sabem como criar palavras de poder? Alguém já trabalhou com palavras de poder? Querem que eu ensine em uma dessas lives? Eu gosto muito da técnica de criar palavras de poder, porque elas realmente agregam muito valor aos nossos rituais. Eu esqueci de pegar minha água. Ai, ai. Pera aí, gente, rapidão. Amor, não rola trazer uma aguinha, não? Amor? Traz uma aguinha, por favor. Obrigada. Senão eu vou morrer seca aqui, gente. Eu já estou seca, tá muito calor aqui. Então vamos lá, palavras de poder. Você não precisa de muita coisa. Um objeto pontiagudo qualquer que de preferência você deixe já para essa finalidade, uso magístico. E aí você usa para entalhar o que você quer na sua vela. De modo geral, na forma que eu trabalho, quando eu quero que algo se propague, uma energia se espalhe, cresça, eu faço da base para o pavio. Por quê? Porque é no sentido que tudo cresce. Todas as plantas, tudo que cresce, cresce no sentido ascendente. Quando eu quero que aquela energia mingue, que ela seja banida, que ela seja dizimada, eu faço do pavio para a base, porque essa energia será direcionada para a terra, devolvida à terra. Existem outras visões. Cada vertente tem a sua própria concepção e tá tudo bem. Essa é a minha que eu tô dividindo com vocês. Deixa eu ver o que tá rolando por enquanto eu espero minha aguinha. Uso, mas você pode tentar. Obrigada, Vanessa, sua linda. Eu até tô tentando ler, gente, mas pra ser bem sincera, daqui eu não consigo, então. Que tipo de pó? Consegui ler essa parte. Qualquer pó que você faça para uso ritualístico. Existem diversos tipos de pó que você pode usar para incrementar a sua magia. Existem alguns pós chamados na Umbanda, chamam de atim, se eu não me engano. Mas são pós ritualísticos. O Voodoo trabalha muito com pó, por exemplo. Geralmente é a composição ali, a mistura, né, de ervas e de poeiras.
O Voodoo trabalha muito com poeiras, que é sujeira, é a terra natural de uma área. Por exemplo, para a prosperidade eu posso usar a terra ou a poeira de um banco. Se eu quero me mudar, eu quero ajuda para encontrar uma casa, eu posso usar ou a terra, ou poeira, ou sujeira, como você quiser chamar, de uma agência imobiliária. Se eu quero ganhar, quero sorte em jogos de azar, eu posso usar terra da lotérica. E por aí vai. Se eu quero ajuda nos estudos, eu posso usar terra de escola. Então existe uma variedade muito grande. Para malefícios, terra de cemitério. Para proteção também, terra de cemitério. Mas enfim, depois, se vocês quiserem, também pode super ser o tema de uma das aulas. De qualquer feitiço. Então, né, gente, o tema hoje é vela. Vamos focar, senão a gente vai sair muito aqui do que foi planejado. Então tá, paramos em palavras de poder e depois a gente foca em um momento específico em palavras de poder, porque essa é uma prática que é uma ferramenta que vocês vão poder usar em absolutamente qualquer ritual, qualquer feitiço, qualquer coisa que vocês quiserem trazer ainda mais poder, vocês podem utilizar a palavra de poder. A palavra de poder sozinha já é um feitiço. Então, sabe essa coisa meio hollywoodiana de palavra mágica? Ela vem, o conceito de palavras mágicas que a gente vê, né, nos filmes e histórias sobre bruxa, vem justamente dessa ferramenta que é a palavra de poder. Então vamos lá. Essas velas vocês viram ontem. Velas como oráculo. Vamos supor que eu esteja fazendo um ritual. Eu tô fazendo um ritual de amor, né? Tô tentando trazer aquele boy de volta, porque esse boy vai ser meu. E aí, eu simplesmente acendi a minha vela, fiz todas as coisas que tinha pra fazer, coloquei o mel, coloquei as coisas, enfim, fiz o ritual que eu tinha pra fazer, coloquei minha vela, acendi, pedi o boy de volta, pedi que ele volte se arrastando, aquela coisa toda que a gente já sabe. Acendi a vela e fui embora. Quando eu voltar, de nada adianta eu ficar que nem a doida tentando interpretar o que aquela cera está me dizendo. Essa vela não foi programada para me dar uma mensagem. Ela foi programada para enviar, direcionar aquela energia. Ela não vai me dar uma mensagem. A vela só faz o que ela foi mandada fazer. Lembram-se que ela é um ser inanimado? Que a consciência que a gente desperta nela é limitadíssima e ela faz exatamente o que a gente manda que ela faça. Então, se eu programei ela para trazer o boy, ela vai trazer o boy. Se eu quero que ela, além de trazer o boy, né, envie ali as energias, movimente as energias para o boy voltar, e além disso me diga como as energias estão se encaminhando, me dê um feedback, eu tenho que programar essa vela. Então vamos supor, eu tô aqui, eu coloquei o nome do boy, né, você tá ali com a sua vela. Você faz o que tiver que fazer. Se você vai ungir, você unge. Se você vai... Aliás, antes de passar o óleo e os pós e tal, enquanto aí você consegue manusear a vela de forma livre... Ai, obrigada, amor. Olha que chique. Né? Mas era água mesmo, quer me matar. Ele quer que eu morra em live. Então tá. Até esqueci. Deu... Não posso falar o que ele me deu. Tá bom. Então tá, eu quero trazer o boy. Então, antes de passar pó, antes de passar algum óleo, enquanto eu consigo manusear essa vela de forma livre, de forma muito tranquila, o que eu vou fazer? Se eu tô trabalhando com a Afrodite para me trazer o amor da minha vida, se eu tô trabalhando com uma entidade para que ela trabalhe a meu favor, traga essa pessoa, eu vou consagrar. Não tô trabalhando com ninguém, eu vou fazer um Honeyjar, eu vou conjurar. Então eu faço o que eu tenho que fazer com essa vela. E em seguida, primeiro, eu dou um propósito para ela, tá? Ali o propósito magístico, ritualístico. Quando já tá bem estabelecido esse propósito, obrigada, Mikael. Quando já tá muito bem estabelecido esse propósito, aí sim eu seguro a vela com as duas mãos, coloco na altura do ágina, do chakra do terceiro olho, e eu programo esta vela, tá? O que eu digo? Eu peço que essa vela me mostre, através das imagens formadas com sua cera, o andamento deste ritual. Então você fala com as suas próprias palavras, não tem um encantamento, uma coisa específica. Mas você tem que determinar, você tem que falar para a vela. Além de tudo que eu já mandei, eu quero que você me mostre, através das imagens que se formarão com sua vela, o andamento deste ritual. Aí você acende, faz o que tiver que fazer, que passar óleo, passa. Se tiver que passar no pó, passa. Acende sua vela e vai embora.
Quando você retornar, aí sim você tenta avaliar através das imagens que se formaram a mensagem que a espiritualidade está te passando, ok? Então é isso. Então, falando aqui da vela como oráculo, quando a gente vai fazer um ritual, você já vai fazer o ritual, mas você também quer um feedback. Ótimo, esse é o primeiro tipo de oráculo que a gente pode fazer com a vela. Programação e rituais. E agora, vamos falar da piromancia, que vocês vivem perguntando. E vocês costumam gostar bastante disso, né? Ai, acendi minha vela. Acendi a vela. Mesma coisa, tá, gente? Se você acender a vela, na hora de programar, você pode pedir que ela mostre através das chamas o andar ali, o decorrer do ritual. Se você simplesmente acender a vela e for embora, e ela ficar alta ou ficar baixa, talvez não signifique nada. Existem alguns fatores que a gente tem que observar por uma questão de bom senso. Então, algumas coisas acontecem com a vela simplesmente pela qualidade do material com o qual ela foi feita, porque existem velas de boa e velas de má qualidade. O ambiente também influencia na queima da vela. Se o ambiente se for um ambiente muito aberto, com correntes de ar, vai queimar de uma forma. Um ambiente fechado, abafado, vai fazer com que ela queime de outra. Se for um ambiente muito úmido, então já queima de uma terceira forma. Então tudo, absolutamente tudo, vai influenciar. É muito importante, eu sei que parece muito chato isso que eu tô falando, parece que eu tô jogando um balde de areia, mas é muito importante que a gente tenha discernimento, que a gente aprenda a reconhecer quando é uma mensagem da espiritualidade e quando é só um fator externo. Porque se a gente começa a ver mensagem onde não tem, a espiritualidade começa a ter muita dificuldade de se comunicar conosco. É preciso que nós tenhamos trabalho, é preciso que a gente realmente se dedique a enxergar as mensagens da espiritualidade. Obrigada. Porque se a gente começa a encarar qualquer bobagem como mensagem, não leva isso realmente a sério, a espiritualidade desiste de tentar se comunicar. Porque quando eles mandam uma mensagem real, a pessoa está muito emocionada e não consegue identificar. Tá, vamos lá. Então, ótimo. Você programou a sua vela e pediu que ela te desse uma resposta através da chama e não através da cera. Que respostas você deve observar? Acendi a minha vela, ela apagou. Se for vela de 7 dias, então, em alguns momentos parece que nada faz essa vela acender. E quando acende, ela não permanece acesa. O que isso significa? Isso muito provavelmente significa que há aqui uma falta de poder, uma falta de energia para concluir o que você precisa e principalmente o seu desejo está fraco, a sua determinação está fraca. Magia é manipulação energética. Obrigada, gente. Magia é manipulação energética. E o que direciona a energia que está sendo manipulada é a sua vontade, é o seu desejo. Então, se você não tem um desejo forte, você não consegue, principalmente se for um ataque espiritual, tá? Principalmente se for uma amarração, um ataque espiritual, qualquer coisa que envolva outra pessoa, porque todas as pessoas possuem proteção espiritual. Todo mundo possui ancestrais, todo mundo possui uma raiz, todo mundo possui um ori. Então, quando você está se dedicando a enviar energias contra uma pessoa, você precisa ter muito claro na sua mente que essa pessoa já tem as proteções dela. Então, você tem que se certificar de que está enviando um volume energético muito maior do que o que ela consegue se resguardar. Ou então, é só perda de tempo. Então, fica a dica. Então, o oráculo antes do ataque também ajuda bastante. Chama fraca ou vela que não permanece acesa, falta de vontade, falta de desejo, desejo fraco, falta de energia. Vamos lá, qual o próximo? Chama intensa, chama que aumenta, chama que fica ali brilhante, aquela chama abundante. O que significa? Significa que tem muita energia ali envolvida. E se você estiver trabalhando com uma entidade, com uma divindade, com uma energia específica, né, com uma consciência específica, significa que essa consciência está presente. Significa sim que essa consciência, que esse ser está atuando em seu propósito. Então isso é muito benéfico. Quando você acende a vela, que você vê que ela tem aquela chama assim que te encanta, é porque tá tudo dando muito certo. Pode ficar tranquilo.
Adorei os foguinhos. Vamos lá. Fagulhas e pavio partido em dois. Isso é legal também. Tem N coisas que você pode observar na queima de uma vela. Nem tudo traz realmente um sinal. Mas fagulhas é muito interessante a gente ficar de olho, tá? Acendeu a vela, começou a pipocar, tem muita fagulha, tem muita coisa envolvida, são obstáculos. Quando você não tem avenidas de manifestação, ou seja, quando os caminhos não estão abertos, escancarados para a energia se movimentar para o que você quer, é preciso abrir caminho. E é nesse momento que a gente vê as fagulhas. Quando não há um caminho aberto, parte da energia se perde abrindo esse caminho. Obrigada, gente, brigadão. E aí a gente vê essas fagulhas, tá? A gente vê que essa energia ela está sendo direcionada para abertura de caminho. Então, pavio partido em dois. Quando o pavio se parte em dois é porque há necessidade de trabalhar questões simultâneas. A gente vê muito algo parecido quando está fazendo uma amarração, por exemplo, só que aquela pessoa que estão tentando amarrar já está envolvido com outra pessoa. E aí você sabe que é preciso fazer. Não sei se vocês já fizeram alguma amarração, mas normalmente quando é assim você precisa se preocupar em separar esse casal, amarrar aquele. Tem vários rituais simultâneos que são feitos em uma amarração. As pessoas não falam muito, né? Mas quando a gente fala de amarração, não é um único ritual. São várias ritualísticas para um único propósito. Mas são várias. Então, quando a gente fala de amarração, isso é muito comum acontecer. Pavio partido em dois quer dizer que aquela energia precisou se bifurcar, precisou ser dividida e partilhada em propósitos diferentes que no final vão ter o mesmo objetivo. Então é legal ficar de olho. Sabe que eu trouxe uma curiosidade? Eu perguntei outro dia em um dos vídeos, eu não sei quem é que percebeu, quem acompanhou, quem viu, sobre essa questão de não poder assoprar a vela para apagar. Que eu falei que, gente, eu nunca ouvi falar, eu não sei de onde isso surgiu. E aí algumas pessoas disseram que, foi uma cigana que me falou, ela disse que é porque às vezes dispersa energia. Outra pessoa falou outra coisa, que os elementais não ficavam muito felizes e tal, mas enfim, não tem nada na literatura, né, de modo geral. Mas realmente não é uma regra geral, eu consegui encontrar, tá? Eu consegui encontrar na odologia, aliás, estudando sobre os Edus, porque eu faço a análise, né, de odologia. Então, estudando sobre um Odu específico, que é o Odu número 10, o Ofum, que é um Odu muito ligado ao Oxalá, uma das proibições, eu não sei se vocês sabem, mas os Odus trazem proibições. Os filhos do Odu X, Y, Z têm uma série de proibições que eles não podem fazer para não negativar aquele Odu, segundo a crença em Fá, a filosofia de Fá. E uma das proibições de Ofum, do Odu número 10, é soprar o fogo. Ele tem várias, né? Ele não pode peneirar farinha, ele não pode usar roupas vermelhas ou de cores escuras, ele não pode portar, acho que, facas, não pode beber bebidas alcoólicas e principalmente vinho. Então ele tem várias proibições, mas uma das proibições é que ele não pode soprar o fogo. Então não é que ninguém possa, foi a única coisa que eu achei na literatura que faz referência a essa coisa de não podemos soprar o fogo, foi isso. Como é muito difícil você saber quem é de Ofum e quem não é, as pessoas talvez propaguem isso como uma regra geral. Foi a única explicação lógica que eu achei. Mas se você não é filho de Ofum, do Odu número 10, pode soprar. Tá tranquilo, tá sossegado. Deixa eu ver como é que estão as coisas. Como que é? Quando não sobra nada da vela. Então vamos lá. É verdade, gente, eu nem coloquei aqui na minha... Não coloquei na minha colinha. Quando sobra muita coisa da vela, tá? Vamos supor, você está fazendo uma limpeza, porque eu não sei se vocês sabem, mas vocês podem usar a vela também para absorver energias. Inclusive, tem uma forma de limpeza com vela que eu sou simplesmente apaixonada, que você consagra. Aliás, programa aquela vela para absorver e você pode usar a vela, geralmente a vela preta. Você pode usar a vela para absorver as energias da sua casa ou de uma pessoa específica. É sensacional. E ao final, você parte essa vela. Quando você precisa acender uma vela, no caso da limpeza da casa, você não parte, você acende ela no banheiro. Então você pega uma vela preta, você programa ela para que ela absorva todas as energias nocivas, negativas, tudo que tem ali de estagnado naquele lar. E aí você passa ela por toda a sua casa, você vai passando por cada cômodo, vai passando em todas as partes, cada canto. Cantos são incríveis para a energia estagnar.
Cuidado com cantos. Sempre que vocês fizerem uma limpeza espiritual, uma limpeza energética, foquem nos cantos. Cantos, partes escuras, partes de difícil acesso. Aí você vai passando a vela em todas as partes. Vai passando com calma, vai focando, pedindo que a energia seja absorvida para a vela, tudo que não estiver agregando no seu lar. Quando terminar, você vai acender essa vela no seu banheiro. O banheiro é o local de descarrego energético da nossa casa, tá? Então, no banheiro você consegue dispersar as energias. Então, você leva essa vela para o banheiro, acende lá, e tudo que foi absorvido vai ser evacuado, digamos assim, vai ser dispersado, vai ser banido ali. Vamos supor que você colocou a vela lá e ela queimou totalmente, não sobrou nada. Isso é perfeito. A vela foi suficiente para eliminar toda a energia que estava ali. Ótimo, maravilha, sucesso. Agora, se você usou a vela para carregar, né, para absorver essa energia e sobrou muita cera, a vela não queimou por completo, sobrou muita coisa ali, é porque a vela não deu conta. Tinha muita energia. Quando for assim, é necessário que você faça novamente, refaça o seu feitiço, o seu ritual, tá? Com uma nova vela, porque sobrou energia ali. E isso não é interessante, isso não é adequado. Como foi? Oi? Finalmente encontrei? Como foi comigo? Eu não sei que foi. Acho que eu desconfio que não foi comigo essa conversa. Mas enfim, vamos lá. Vamos dar mais uma respirada. Então tá bom. Consagrei a vela. Usei ela. Ah, vamos logo pra parte prática, gente. Eu não vou acender a vela pra fazer a parte da piromancia, porque seria interessante que estivesse literalmente em um ritual, tá? E aí eu já expliquei pra vocês. Chama. Ah, não. Não é essa parte. Na piromancia. Vamos sim, piromancia. Eu vou usar a vela vermelha. Vamos lá. Ai, não pode derreter a base da vela. Gente, é só parafina. Até que seja programado para fazer algo, ela não tem consciência. Ela não vai ficar triste. Ela não vai ficar magoada. Pode derreter a bundinha dela sim. Então vamos lá, vamos supor que eu já consagrei essa vela, alguma divindade que eu quero que me dê uma resposta, ou simplesmente programei para que meu Ori me dê uma resposta através dessa vela. A partir daí, o que eu vou fazer? Me concentrar. Gente, lugar silencioso, que eu possa ficar em paz, que eu não seja interrompida durante o processo. E a partir daí você vai focar exclusivamente na chama da vela. Aqui estamos falando de piromancia. Nós vamos interpretar as mensagens enviadas através da chama da vela, tá? Ceromancia é quando a gente interpreta as figuras formadas pela cera da água, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui é piromancia. Então aqui eu vou interpretar, eu vou observar a chama. É necessário que o ambiente não tenha nenhum vento, que esteja tudo realmente propício para que nada interfira no que está acontecendo com a chama. Então vamos supor, aqui eu tô com a janela aberta, já não funcionaria. Mas vamos supor que não tivesse nada interferindo. Aqui nós vemos uma chama estável, tá? Então se eu tivesse feito uma pergunta relacionada ao amor, por exemplo, eu diria que é um amor que está estável, que tem chances de crescimento. Por quê? A vela não está oscilando, ela está oscilando por causa da janela, mas ela não está com dificuldade de se manter acesa. Nós não vemos aqui um pavio bipartido, não tem nenhuma coisa partindo o pavio, não tem as faíscas que eu falei para vocês, não tem obstáculos sendo enfrentados aqui para que esse relacionamento prossiga, não há uma partição. Ai, perdão. O pavio não está partido, então não há uma indecisão. O que eu vejo são energias estáveis, são energias harmoniosas. É bem limitado o que a gente consegue ver através da chama da vela, tá? Não é como um baralho cigano, não é como usar os búzios, não vai te dar uma vasta gama de respostas. Ela basicamente serve para sim, não e talvez, e para identificar algum possível obstáculo. Chama abundante? Sim. Dificuldade de se manter acesa, chama muito fraca? Não. Pavio partido, indecisão, dificuldades. Pavio com... Ai, como é que é o nome? Faíscas, obstáculos. Então, é bem limitado. Eu prefiro
sinceramente, a seromancia. A seromancia traz muito mais possibilidades. Então vamos lá, nenhuma pergunta até o momento. Como funciona a seromancia? O que a gente precisa fazer? Então vamos lá. Eu gosto de utilizar a vela preta, porque como nós conversamos ontem, ela não permite interferência de nenhuma energia. Então nada vai interferir aqui no meu contato, além do que for conjurado, ou consagrado, ou programado para responder. Se eu programar a vela para que meu Ori responda, nenhuma outra energia vai interferir, tá? Por isso que eu gosto da preta. Se eu programar para que Lilith me responda, nenhuma outra energia vai interferir. E isso é muito importante quando a gente fala de leituras oraculares em geral. Precisa de uma travessa. O ideal é que ela seja de vidro, de barro, que ela não seja de nada metálico, tá? Que não seja de plástico também, nada contra o plástico, mas usem vidro, é interessante usar o vidro. Qual o tamanho? Ela não pode ser muito grande nem muito pequena, então usem a mão de vocês para medir, tá? Que ela seja menor do que a sua mão espalmada, tá vendo, ó? Ela é um pouco menor do que a minha mão. Ela não pode ser nem muito maior do que a minha mão e nem muito menor do que a palma da minha mão. Se ela for muito menor, eu posso usar uma xícara? Posso. Se for uma xícara maior do que essa área. Se for uma xícara desse tamaninho aqui, ou menor, já não é adequada. Já é uma superfície muito pequena, a cera tende a se acumular, a ficar tudo muito aglomerado e você vai ter dificuldades para interpretar. Muito maior do que isso, tende a fazer com que os pingos de cera se afastem demais e você tenha dificuldade também na interpretação. Então, o ideal é que seja, repetindo, você mede pela sua mão. Não pode ser muito maior que a sua mão, o ideal é que seja mais ou menos assim. Não pode ser maior, principalmente muito maior, e nem muito menor do que a palma. A partir do momento que você escolher o recipiente, no material adequado e num tamanho adequado, o próximo passo é com o que eu vou encher este recipiente. Eu posso usar água natural? Posso. Eu posso usar água mineral, normal de garrafa. Eu posso usar água da chuva, que é excelente para leituras assim, tá? Principalmente se for chuva de um dia tranquilo. Uma chuva tranquila, uma chuva sem vento, uma chuva mais amena. Principalmente aquela chuva de verão, uma chuva mais tranquila. Ela é perfeita. Mas, principalmente, eu posso usar infusões de ervas. Aqui eu tenho uma infusão de artemisia. A artemisia é simplesmente fantástica quando a gente fala de mediunidades, clarividência, elevação espiritual, vidências em geral, tá? Comunicações com planos superiores de forma geral. Então, eu gosto muito de trabalhar com a artemisia, mas existem outros. A losna também é muito legal. Se você quiser aflorar os poderes, principalmente ligados ao sagrado feminino, a raiz de Angélica é muito legal. Só tem um adendo aqui. É importante que seja uma infusão que não deixe a água turva. Ela tem que ficar assim, ó. Percebem? É um chá bem fraquinho. A água não pode ficar turva. Se tiver dificuldade de enxergar o fundo da tigela, já não serve. Ela precisa ficar assim. E principalmente não pode ter muita coisa boiando também, porque vai começar a interferir no resultado. O ideal é que seja assim, não precisa coar, mas é que seja assim. Poucos resíduos que ficam depositados no fundo. Então tá, escolhemos a tigela, fizemos aqui a infusão, depositamos na nossa tigela. Qual o próximo passo? Eu vou escolher agora a pedra que vai me auxiliar. Não é obrigatório, você pode fazer sem uma pedra, mas é muito melhor que você faça com. Então, eu tenho aqui a água marinha, que é perfeita para clarividência, para aguçar a intuição, para favorecer o intelecto. E tenho também a ametista, que todos sabem que é sensacional para elevação espiritual, para comunicação com planos superiores, com energias mais sutis. Então você pode escolher qualquer uma delas, tá? A pedra fica no fundo. Eu acho que essa minha ametista talvez seja até muito grande para
para este propósito, para este tamanho de tigela. E eu gosto muito também de trabalhar com a água marinha, então eu vou colocar a água marinha. A pedra fica depositada. Obrigada, gente! A pedra será depositada no fundo da tigela. Pronto. Ficando assim. Tá? Fica quietinha ali no fundinho. Não vai pegar cera nela, não vai estragar sua vela, sujar sua pedra, nada parecido. Ela fica ali quietinha no fundo. Aqui já é o essencial. Você pode usar óleos essenciais? Pode. Não aconselho tanto, porque vai interferir na textura da água e pode também interferir no resultado. Então, isso daqui já é o essencial. Não precisa inventar muita coisa. O que você tem aqui já é mais do que o suficiente. Aqui você pode fazer isso ao ar livre, tá? À noite, banhada sob a luz da lua, perfeito. Ou você pode fazer no seu altar, no seu cantinho, não tem problema algum, onde você estiver. Por quê? Eu entendo que consultas oraculares são feitas quando a gente tem dúvida, quando a gente precisa de direcionamento, e às vezes não dá para esperar. Então, ter que ficar procurando o lugar adequado, o lugar ideal, nem sempre a gente se tem esse luxo. Então, faça onde der e como der, mas faça. Se você precisa de um direcionamento, busque. Então, segura entre as mãos, tá? A altura do chakra coronário. Você pode segurar com os dedos assim, mas é importante que todos os dedos estejam em contato com a tigela. A altura do chakra coronário, terceiro olho do Ajna, a altura do terceiro olho, e aí você programa esta tigela, esta tina, como você quiser chamar, para que ela te dê as respostas que você está buscando. Que a cera da vela, através dessa água, te traga as respostas que você necessita neste momento. Então, você pede direcionamento. É um momento que, se você vai trabalhar com uma divindade, você vai, sabe, você para, se concentra, chama a presença dessa divindade, chama a presença dessa entidade. É nesse momento. Então, tá aqui. Todas as energias que eu preciso estão presentes, tá tudo certo. O que eu vou fazer? Eu vou programar a minha vela. Então, você vai fazer da forma que eu já ensinei. Segura a vela com as duas mãos, a altura do Ajna, a altura do terceiro olho. E aí, você vai pedir que essa vela te traga as respostas que você necessita nesse momento, tá? Que ela forme, que através da vela, da parafina que derrete, da cera que derrete desta vela, as imagens se formem e te tragam um direcionamento. Então, perfeito. Disse o que tinha que dizer, acende a vela. Você pode criar a sua própria ritualística? Pode e deve. Se você quiser acrescentar elementos, quiser acrescentar símbolos, como uma chave, por exemplo. A chave também é muito ligada ao oráculo e à clarividência. Você pode. Quer entoar um cântico? Quer trazer uma oração específica? Perfeito. Mas, de fato, isso já é suficiente. Esse é o momento em que você vai se concentrar no que você está fazendo. Desliga o celular, para tudo, se concentra, tá? E aí você vai trazer a vela para perto, vai inclinar a vela, a chama vai derreter, né, a parafina, a cera da vela, e ela vai cair sobre a água. Nesse momento você não vai se concentrar na água, você vai se concentrar na chama da vela. Você vai pedir as respostas, os direcionamentos que você está buscando, mas se concentrando na chama e não na vela. Se você se concentrar o necessário, sabe, com a intensidade necessária, você vai saber quando parar. Quando terminar, você interpreta a figura que se formou. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Então, você concentra na tigela, segura a tigela contra a mão e devagar você vai inclinando a sua vela. E se concentra na chama. E aí você pode ir entoando o seu cântico, pode ir falando o que você tinha que falar, fazendo sua oração, pedindo direcionamento. Observem que, eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas eu vou aproximar para vocês verem. No início, as bolinhas irão caindo, né? A cera vai cair, bolinhas se formarão.
e elas vão ter um pouco de dificuldade de formar alguma figura, alguma imagem específica. Não tem problema, continua concentrado na questão, concentrado no pavio, e em pouco tempo vocês vão perceber que elas vão se aglomerando. Não tente incentivar, tá? Não tente influenciar na formação dessas figuras. Deixe realmente que as coisas aconteçam de forma orgânica. Já é suficiente. Quando chegar nesse ponto, você agradece e apaga a vela. Tá tudo na minha mão. Agora eu vou mostrar pra vocês. E agora é um ponto muito interessante. Eu quero que vocês vejam. E vocês vão perceber que cada pessoa vê uma coisa diferente. E daí eu vou provar o meu ponto de que é muito importante que você tenha um vasto vocabulário simbólico, tá? Porque quando você recebe uma mensagem da espiritualidade, você não pergunta para outra pessoa, você não pede que outra pessoa interprete. Essa mensagem é sua, é você quem tem que interpretar. Então, vamos lá. Acho que eu não consigo virar muito aqui. Então, eu gostaria que vocês, por gentileza, me dissessem se vocês conseguem identificar alguma imagem aqui, alguma figura. Quem consegue identificar alguma coisa? Eu vou até virar para vocês verem do sentido que eu estou vendo. Vamos lá. Alguém viu alguma coisa? Um tridente. Interessante. Opa, caiu aqui. Mas alguém viu uma pessoa sendo protegida por um escudo. Adorei. Runas. Tem um 3. Muito legal. Uma casa. Gente, não tem problema também se imagens... Aliás, isso é muito importante, tá? Quando nós falamos de leituras oraculares, às vezes você vai olhar uma coisa, uma imagem, que parece não fazer significado, mas uma imagem mental será construída. E isso é ótimo. Esse é o intuito também. Nem sempre é só o que os seus olhos veem. Às vezes, a partir do que os seus olhos físicos veem, a sua mente te traz uma resposta mais assertiva, te traz um direcionamento. Por exemplo, eu aqui vi um coelho e uma cobra. Tem nada a ver com o que a gente tá vendo aqui? Não tem nada a ver com o que a gente tá vendo aqui. Mas eu vi uma cobra e um coelho, tá? Então eu entendo aqui que seja uma perseguição. Eu entendo aqui que tem uma pessoa vulnerável. Mas enfim, para vocês verem como muda muito a interpretação de acordo com quem está observando. Por isso que é muito importante que a gente faça cabelo, cauda de escorpião, perfeito. Eu posso fazer a própria vela? Medrado? Pode, super pode. Tudo o que nós fazemos, tá? Tudo que nós depositamos a nossa energia é extremamente poderoso. Sempre que você se dedica tempo, energia, material para fazer algo com as próprias mãos para a espiritualidade, isso é muito valorizado. Então façam, e se forem fazer uma lua, legal. O 3 faz muito sentido para mim. Perfeito, perfeito. É isso, gente. É muito importante que faça sentido para vocês, tá? Mesmo que as outras pessoas olhem e digam, gente, mas eu não tô vendo isso, não. Não tem problema, não tem problema. Esse sentido precisa ser pra você. Nossa, eu coloquei uma luz amarela, eu tô com o olho vermelho aqui. Deixa eu mudar esse negócio. Tá, melhorou um pouco. Ensina o feitiço pra não ter mais sentimentos amorosos por alguém. Então, Karen, Keren, né? Perdão. Não tem muito, tá? Como simplesmente apagar um sentimento. Você precisa transformar esse sentimento. É um processo. Eu tô com um feitiço que me passaram, tá? Esse feitiço foi canalizado, me foi passado pela espiritualidade quando eu fiz a consagração das runas. E eu quero passar pra vocês, que é justamente pra vocês conseguirem transmutar alguns sentimentos, pra vocês terem a possibilidade de transformar alguns sentimentos, emoções, pensamentos, lembranças. Mas é importante que vocês saibam que é um processo. Não tem uma chave de liga e desliga, infelizmente. Kessily, que bom que você achou interessante, fico feliz. O que acontece, Kessily? Eu comecei ontem a falar sobre essas coisas e hoje seria mais um encerramento mesmo.
Tá salvo lá no YouTube a live de ontem, tá? E a live de hoje também vai ficar salva lá no YouTube. Então, se quiser dar uma olhadinha por lá. Mas eu trarei outras, tá? Trarei outras práticas, trarei outras técnicas. Inclusive, eu queria até falar com vocês algumas coisas, curiosidades sobre velas. A maçã mordida no fundo. Legal? Muito interessante. Tem algum significado quando a chama da vela parece uma flor? Então, geralmente, quando a chama, o pavio, né, ele fica ali meio estouradinho, isso tá muito conectado com a qualidade do pavio, tá? O pavio é... Algumas velas mais baratas usam um pavio de baixíssima qualidade e isso costuma acontecer com uma certa frequência. Reatar uma amizade. Gente, eu faria um adoçamento, tá? Quando você brigou com um amigo, tem alguma coisa acontecendo, nada substitui um bom... Me desculpa, eu errei. Nada substitui, tá? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que coisas que são quebradas precisam ser consertadas. Então, se você quer realmente reatar uma amizade, você quer realmente reconquistar um amor, e você errou com essa pessoa, você precisa ter consciência de que esse erro precisa ser consertado. Não tem adoçamento que corrija isso, não tem adoçamento, não tem amarração, não tem feitiço que pule essa etapa. Então, para fazer alguma coisa magística, sinceramente, e ter um ritual efetivo, você precisa primeiro entender que você errou, onde você errou, e estar sinceramente disposto a corrigir essa falha, esse erro. A partir daí a gente consegue trabalhar com magia. E a primeira coisa que eu faria, um adoçamento, e quando essa pessoa estivesse mais suscetível, estivesse mais aberta ao diálogo, estivesse mais favorável, aí eu pediria desculpas, né? Aí você já começa pedindo desculpas. Ai, eu não acredito, Silva, que você cochilou. Ai, inadmissível. Fica tranquila, vai pro YouTube depois, tá bom? Pra postar o feitiço de transmutar. Então, Keren, eu não sei, porque eu não tenho rotina, sabe? A minha vida, ela é mais caótica. Então, à medida em que vou me direcionando, eu vou fazendo. Um labirinto, perfeito, perfeito. Não dá certo olhar o baralho para nós mesmos, tá certo? Tá erradíssimo, dá certo sim. Algumas pessoas têm dificuldade, tá, em acessar o oráculo para elas mesmas. E tá tudo bem, não é que essas pessoas sejam menos oraculistas, tenham problemas, sejam inferiores a outros oraculistas de forma alguma. Elas só têm mais facilidade em fazer leituras. Lembram que cada ser humano é único? Cada pessoa tem uma propensão maior a uma coisa do que a outra? Então, algumas pessoas têm mais facilidade em tirar cartas para terceiros do que para si. E tá tudo certo. Eu não tenho esse problema. Eu acho muito normal tirar carta para mim e vejo com a mesma facilidade que eu vejo para as outras pessoas, embora eu não tenha muita vontade. Eu não... Sei lá, eu não tenho muita curiosidade. Eu deixo as coisas acontecerem. Raras são as vezes que eu faço uma tiragem pra mim. Agora, o que eu faço todos os dias, sempre que eu tô com coragem, é tirar a carta espelho, porque a carta espelho, ela auxilia na nossa jornada de autoconhecimento. Ela te diz como você está naquele dia, como está a sua vibração, o que pode ser trabalhado, o que pode ser melhorado. Mas eu tiro pra mim, para as outras pessoas, dá super certo. Pavio ficar em espiral. Então, gente, eu nunca vi um pavio em espiral, pra ser bem sincera com você, viu? Mas não tem nenhum significado, assim, pré-determinado, tá? Outra coisa, quando vocês forem programar, lembra que eu falei da programação da vela para que ela te dê respostas? Vocês podem especificar como querem receber essas respostas. Vamos supor que eu queira ter certeza que algo está acontecendo e eu não queira que tenha nenhuma margenzinha de dúvidas. O que eu posso pedir? Eu posso pedir que a chama fique em espiral. Posso pedir o que eu quiser. Eu posso pedir que o pavio fique bipartido. Você pode determinar a forma como vai receber essa resposta, porque é você quem está programando esse oráculo. Então, eu quero fazer o oposto. Eu não quero uma chama grande que diga assim. Eu quero que se a resposta for sim, a vela se apague. Você pode fazer isso. Ah, Gabriel, seja muito bem-vindo. Ah, já não vou perder de vista. Já vi, não perco mais de vista. Como saber se a vela é de qualidade ou não? Infelizmente, usando. Não tem muito como saber, sabe? Se for muito barata, você já pode desconfiar um pouco. Mas geralmente velas de
vela de 7 dias de qualidade ruim, ela tem uma dificuldade muito grande de ser acesa, de permanecer acesa. Teve uma época que eu comprei umas aqui perto de casa, eu moro numa cidade pequena, aqui é tudo muito difícil. E, gente, a vela não acendia por nada, por nada. Era terrível. Mia, pode falar, Mia. Boa noite, sua linda. Previsão. Gente, não fica mandando muitas vezes, tá? A mensagem, porque eu já vi, já respondi já. Quando sai fumaça, às vezes é sujeira, tá? Às vezes é sujeira, às vezes alguma coisinha que estava em contato ali. Também não tem uma coisa pré-determinada, mas você pode programar. Só que é mais difícil, porque a fumaça ela vem em decorrência da queima de alguma substância além da parafina e além do pavio. Então, ou aquela parafina não é muito pura, né? Uma vela de qualidade ali questionável, aquela parafina tinha alguma substância misturada, ou ela ficou suja por ficar exposta de alguma forma. Não é o normal que saia fumaça. Então, eu não aconselho programar a vela para que saia fumaça te respondendo algo, porque não é uma coisa que uma vela normalmente faz, tá? Nossa, conseguimos, Jaqueline. Eu vou passar um pouco porque tem umas mensagens bem repetidas aqui. Uma vez eu estava fazendo um rolê com o servidor e determinei que a cera formasse tal imagem e deu bom. Brenda, perfeita! É isso, amiga, é isso. É exatamente isso, gente. É um objeto que não tem uma vontade própria, ela não tem uma consciência própria. Na verdade, quando o mago, quando a bruxa trabalha com um objeto como esse, é como se nós emprestássemos uma parte da nossa consciência para ele. Então você pode programar ele para responder como você bem entender, dentro das leis da física, né? É bom ressaltar, não adianta pedir pra vela levitar para te responder, que não vai dar ruim, não vai dar muito certo. Mas dentro das capacidades da vela, dentro das limitações da vela, você pode programar ela para fazer o que você quiser. David, muito obrigada, que bom que você está curtindo. Eu gosto de gatos, gosto bastante. Já gostei mais, mas eu gosto de gatos. Dudu, muito obrigada. Eu sou do litoral de São Paulo, cigana. É um ovo essa cidade. Que horror. Que horror, Leonardo. Mas fica a dica. Fica a dica. Vale a pena raspar umas velas para fazer uma. Não, gente, pelo amor. Eu até evito reaproveitar a cera, mas às vezes é legal. Se você não ofertou para nenhuma divindade específica, você não fez nada assim muito, muito específico, é uma vela que você acendeu, sei lá. É, pior que é, não tem nenhum caso que não seja muito específico, né? Mas sei lá, uma vela aleatória que você tinha em casa, você quer derreter para fazer de repente com ervas, com pedras, acho muito válido. Também, também, Gabriel, eu amo. Cá, o resto do seu feitiço, né, as sobras do seu feitiço, depende muito do propósito do seu feitiço. E também depende muito dos materiais utilizados, tá? É muito importante que nós tenhamos consciência. Então, vamos supor, tem, por exemplo, um feitiço que é para destruir inimigos, que você coloca o nome dentro de um bife, amarra com linha preta e eu não vou falar o final, porque senão vocês vão querer fazer. Mas digamos que o final, não que vocês não possam destruir os inimigos, inclusive apoio, mas porque é o final que é um pouco perigoso para os pets. Então vamos supor, né? No final, esse feitiço pode ficar disponível de uma forma que um cachorro de rua, por exemplo, coma e ele venha a morrer. Então é importante a gente ter uma certa consciência. O que sobrou do meu feitiço é seguro para estar na rua? Eu estou fazendo um malefício. Existe a necessidade de deixar ele numa encruzilhada? Se eu deixar exposto ali, existe a possibilidade de um cachorrinho de rua, de uma pessoa mexer e se machucar de alguma forma? Sabe? É legal ter essa consciência. Vai poluir ainda mais a natureza? Pelo menos, eu trabalho muito intimamente com energias da natureza. Então não faz sentido eu pedir o auxílio das energias da natureza, buscar a comunhão com a natureza e poluir a natureza. Então, sempre que sobra algo dos meus rituais, eu penso: isso é biodegradável? Isso aqui é biológico, isso aqui, sabe? Vai voltar a fazer parte da natureza? Vai. Então, eu jogo no jardim, coloco aos pés de uma árvore.
Ah, é um malefício. Joga no lixão, joga no lugar feio, joga numa vala. É algo que vai poluir? Joga no lixo. Não tem erro. Você tá com o quê, Leonardo? É, bagunça é complicado. Eu uso palavras de afirmação para programar a vela? Sim, tá? Você determina. Sempre que você vai determinar que algo atue de acordo com a sua vontade, você faz de forma afirmativa. Uma dúvida: se uma tiragem pode mudar completamente depois de meses para a mesma situação? Com certeza, com certeza. Às vezes a tiragem muda completamente depois de dias. Porque o que acontece? A leitura oracular ela é uma análise energética. A partir do momento que você fez aquela análise, você falou, olha, a situação é como se fosse uma consulta médica, né? Você foi na consulta médica, o médico pediu uma bateria de exames, aí você entregou e ele vai fazer o quê? Ele vai analisar. E aí ele vai te falar, olha, hoje a sua saúde está num estado delicado, porque tá assim, assim, assado, esse ponto pode ser trabalhado, aqui precisa melhorar. A partir do momento que você sabe como estão as energias em cada ponto, você já começa a mudar aquilo. A partir do momento que você fala para o seu consulente onde estão os pontos desarmônicos, ele já começa a trabalhar para harmonizar. Ele já começa a buscar um equilíbrio, é automático. Então, saiu da consulta, aquela consulta já vai mudar. Pode ter certeza que vai mudar. Dificilmente vai permanecer. Só se for uma pessoa que realmente não tá nem aí. Ela viu ali a situação e não fez absolutamente nada. Aí, quando ela vier na próxima consulta, tá tudo igual ou até pior. Mas é difícil. A partir do momento que você alerta a pessoa, se a pessoa te procura para uma consulta, ela já quer mudança, sabe? Boa noite, Verônica, tudo bom? Olha, não vai fazer uma rosa, né? Na frente na ponta do pavio. Vai ficar só aquela bolota esquisita que o pessoal diz que é uma flor, que não é nada, é só um pavio de baixa qualidade. Tem como usar a vela para eu ter uma visão, tipo estimular o terceiro olho temporariamente? Bom, quando você acende a vela e agrega ali elementos, você está enviando energia para um determinado propósito que você pode especificar. Então, depende. Você pode fazer uma vela, acender uma vela com esse propósito? Pode, mas a pergunta é: qual a quantidade de energia necessária para realizar o que você quer? Quando é que o terceiro olho se abre? As pessoas falam muito de abrir o terceiro olho, né? Ai, o Ajna, o Ajna, o Ajna. Nós temos vários chakras. Muitos chakras. E todos eles têm que estar em perfeita harmonia para que a gente consiga estabelecer essa conexão espiritual tão límpida que vocês buscam. Então, quanta energia é necessária para alinhar todos os seus chakras? Uma pessoa que não faz um trabalho cotidiano de elevação espiritual, de manutenção energética. Será que só com uma vela ela consegue alinhar todos os chakras? Eu acho que não, tá? Então, assim, quanta energia seria necessária? E outra, seria interessante fazer esse desbloqueio em uma única vez, assim, um único ritual? Eu não sei se vocês sabem, fala-se muito de despertar a Kundalini, abertura do terceiro olho, que é a mesma coisa, são nomes diferentes para a mesma coisa, porque o terceiro olho só vai se abrir quando todos os chakras estiverem em harmonia, estiverem em pleno funcionamento. Nenhum chakra fica obstruído, tá? Não existe chakra entupido, chakra parado. Se um chakra parar, você morre. Todos os chakras estão funcionando, só que alguns estão em pleno funcionamento e outros estão funcionando de forma muito capenga, de forma muito ali precária e precisam de uma manutenção, precisam ser equilibrados. Ele pode até chegar a girar no sentido contrário ao que deveria, mas parar ele não para. Uma pessoa viva não fica com o chakra parado. Então tá bom. Esqueci o que eu ia falar. Então tá bom. Quando os chakras estão todos alinhados e essa energia passa por todos eles livremente, você tem aí o despertar da ascensão da Kundalini. Vocês sabem que tem uma série de efeitos colaterais bizarríssimos, pesadíssimos associados? Pois é, gente. Dependendo da situação, pode ser grave a coisa. Sim, exatamente. Lê a energia da pessoa e a energia está em constante modificação, movimento constante. Micael, muito obrigada. Jaqueline, Lu, não gosto de animais e quero ser bruxa.
mas não faço mal a eles. Perfeito, mana. É isso. Esse é o segredo. Você não é obrigada a gostar de nada, tá certíssima. Mas a gente tem que respeitar tudo enquanto está sendo respeitado, né? Porque tem essa também. É uma via de mão dupla. Supervisão dos gatinhos em rituais. Os meus amam participar, é até esquisito. Ah, eles adoram. Perdão, eles adoram. Aqui em casa é o meu cachorro. Meu cachorro não pode ver um altar. Não pode. Ele vê qualquer coisa. Tem vela, tem incenso, tem altar, ele tá no meio. Mas eles adoram mesmo. Pois é, quando acaba a força da casa e só tem vela, é foda. Aí as pessoas querem usar a nossa vela, né? Eu tenho que esconder as velas de casa. Dudu, você também é do litoral? Litoral sul? Litoral sul de São Paulo. Destruir o inimigo. Já tem feitiço de destruição no canal. Já tem, já. Isso aí é até de boa. Posso ensinar vocês a fazerem uma coisa legal. Vocês conhecem o termo vela lambida? Quem aí conhece? Quem já ouviu falar de vela lambida? Vamos ver. Manifestem-se. Brenda tá ligada. Bela também. Quem nunca? Quem nunca? Léo nunca ouviu falar. Tá vendo, gente? Existem almas puras nesse chat, tá? Nem todo mundo tá perdido. Sempre quando faz uma viagem astral, meu gato tá lá. Sim, eles fica de olho, eles amam. Já ouvi falar, também não. Então eu vou explicar aqui, gente, em respeito às poucas almas que se salvam nesse chat. Ensina logo, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Geralmente você usa uma vela vermelha, mas pode ser da cor que você bem entender. Vamos supor que você tem um crush, tem uma pessoa que você gosta, que você quer muito que te procure, quer muito que venha atrás de você. Você quer que aquela pessoa, quer atrair a atenção daquela pessoa, tá? Você tá desesperado. Pega a velinha vermelha ali, conjura a vela, pede pra ela atuar no teu propósito, trazer a pessoa pra você. E aí você lambe a vela e acende, tá? Você vai impregnar. Primeiro que tem o ofo, o poder da palavra. Todo o seu hálito, toda a sua saliva tá impregnado de poder. Primeiro porque a saliva é um tipo de egé, ou seja, é um tipo de sangue, é o sangue branco. E depois porque tá impregnado com o poder da tua palavra, com o teu hálito. Então quando você lambe a vela, você tá impregnando... Sabe quando eu falei de ungir com óleo de condição? É muito mais forte do que ungir com óleo, porque tá impregnado de poder. Tem energia, assim, muito concentrada. Então você acende essa vela e depois você me conta. Gostei. E tem gente... pode ser de qualquer cor. Gente, eu faria com branca ou com vermelha, tá? Se fosse pro crush me procurar, branca ou vermelha. Se fosse, por exemplo, que nem vocês estavam falando de, briguei com meu amigo, usa vela rosa. Quando a gente quer trabalhar emocional, a gente quer curar um sentimento, uma mágoa, alguma coisa assim, a vela rosa é sensacional. Bora testar. Cartas de dia de domingo. Ai, Keren, não. Eu tenho que ter um diazinho pra... Senão eu surto, sabe? Que nem hoje eu já acendi aqui as minhas velinhas. Deixa eu mostrar pra vocês de forma muito rápida, porque eu tô em cima dos meus altares. Cadê? Não, aqui não. Aqui já tem vela acesa, ali tem vela acesa, ali tem vela acesa. Então, hoje eu já fiz muita coisa ritualística. Aí eu tô aqui na live só na força do ódio. E daqui a pouco eu vou beber e me esqueçam. Me esqueçam. Sim, sim. Existem... Eu fiz um vídeo, dá uma olhadinha no perfil depois, tá? Nós temos... Eu não vou falar a palavra, né? Com S. Nosso DNA, eu falo egé, tá? No lugar. Mas tá, na magia nós temos o branco, o preto e o vermelho. Também temos o animal, o vegetal e o mineral. Então tem vários tipos. Combustível puríssimo. Rê, muito obrigada, Rê. Muito gentil. Dani de Oiá. No e-book que eu mostrei lá pra vocês, né, sobre velas, tem uma técnica lá pra alinhar com a vela bicolor, tá? Mas existem mantras, existem algumas atividades que você pode fazer no dia a dia. Obrigada, gente, pela flor. Que você pode fazer no dia a dia pra alinhar o seu chakra. Por exemplo, o chakra básico.
que é o chakra que me conecta com os ancestrais, me conecta com a terra, tá? Me conecta muito com Lilith, por exemplo. Como eu alinho esse chakra? Caminhando. Gente, tira o sapato, vai caminhar descalço, 40 minutinhos andando ali, ó, 30, 40 minutinhos, pisando mesmo na terra, sentindo essa conexão. Isso é importantíssimo. A gente acaba deixando de fazer essas coisas simples do dia a dia. Sei lá, deixa eu ver outro exemplo. Trabalhando no lado emocional, você equilibra o seu chakra cardíaco. E por aí vai. Vocês sabem que quando o chakra está desalinhado, acaba causando um desequilíbrio energético que reflete inclusive no corpo físico. Tem uma porrada de doenças que a gente acaba que se manifestam por conta do desequilíbrio. Então é muito importante ficar de olho nisso. Nas cartas deram encerramento de ciclos e meses depois uma nova tiragem, a banda virou, explica. Aconteceram coisas no caminho, né? Aconteceu alguma coisa. Às vezes é o encerramento de ciclo, e encerramento de ciclo não necessariamente significa término, tá? Às vezes um casal, muitas vezes inclusive, aparece um casal pra mim e na tiragem dá encerramento de ciclo. E eles não terminam necessariamente. Por quê? Encerrar ciclo que significa que você vai começar um novo ciclo. E você pode começar esse novo ciclo com a pessoa. Às vezes as energias e a vida daquela pessoa chegou num ponto, daquele casal chegou num ponto que ou eles mudam completamente, muito obrigada, ou eles mudam completamente, tipo, vai mudar a abordagem, vai mudar a postura, a partir de agora é como se vocês fossem, é outro casal, é outro relacionamento, vocês vão começar do zero, beleza? Beleza. Quando eles conseguem, é sucesso, você salva esse relacionamento. Agora, quando não conseguem, aí acaba em término mesmo, mas às vezes precisa se reinventar. Joseph, maravilha, hein? Eu amo andar descalço, gente. Eu amo. Qual e-book, Brenda? Qual? Ó, o e-book sobre Lilith, tá? Gente, tudo que vocês precisam saber para iniciar o trabalho com Lilith. Tá lá no link da minha bio, numa pastinha, com várias outras coisas que eu acredito que possam ser úteis a vocês. Tudo gratuito, só baixar. O e-book sobre vela já não é gratuito, tá? Tem uma série de e-books que eu estou disponibilizando, qualquer um. A energia de troca de R$50. Quem tiver algum interesse é só me chamar lá no WhatsApp. E a vantagem, como eu falei para vocês em outras oportunidades, é que adquirindo esses e-books vocês têm contato comigo, né? Então, comprou o e-book, ficou com uma dúvida, é só me chamar. Abraçar árvores também, Bela também. Deixa eu ver. Quando eu era criança tinha visões premonições, mas depois de uma depressão parou. Teuci, isso? Teuci. Eu não sei bem como pronunciar esse link, esse nick. Isso é mais comum do que parece. Isso é muito mais comum do que parece. O que acontece? A comunicação com a espiritualidade para as crianças ela é natural. Quando a gente nasce, quando a gente cresce até cerca de 7 anos, essa comunicação ela é fluida. A criança ela se comunica com a espiritualidade com a mesma naturalidade que ela se comunica com uma pessoa encarnada. Então, para ela tanto faz falar com o antepassado, falar com a mãe. Para ela é tudo muito natural. Ela tem essa conexão totalmente aberta, essa ponte muito bem estabelecida. Só que, à medida em que nós crescemos e que nós vamos fazendo força para se encaixar num contexto social, e a gente vai se modificando e se lapidando para se encaixar num padrão social, a gente vai perdendo essa conexão natural com a espiritualidade. Porque a criança cresce ouvindo o quê? Não pode falar sozinho, isso é coisa de gente doida. Não, imagina, isso é sua imaginação. Mãe, eu vi tal coisa, isso é coisa da sua cabeça. Mãe, no meu sonho aconteceu tal coisa. Você sonhou, é um pesadelo. Então, ela é ensinada a ignorar. Toda vez que a espiritualidade tenta conversar com essa criança, ela é ensinada a ignorar. Até que chega um momento em que a criança desiste. Ela realmente acredita que é coisa da cabeça dela. E ela cresce e deixa isso para trás. Agora, quando acontece uma depressão, por exemplo, que foi o que aconteceu comigo também, o que acontece? Essa criança que está com essa comunicação tão escancarada, não tem um direcionamento, não tem um adulto, uma pessoa ali que possa falar, opa, isso é mediunidade, vamos tratar, vamos se proteger, vamos cuidar. Quando isso não acontece, essa criança é um alvo facílimo. O médium, ele brilha, ele é como se fosse um farol. Ele emite ali um sinal. E os espíritos veem isso. Alguns são bons,
se aproximam porque querem estabelecer conexão, outros são curiosos, se aproximam só para ver mais ou menos o que está acontecendo, e outros querem tirar vantagem. E aí essa criança que é médium, que tá ali, ó, totalmente desprotegida, que é um alvo facílimo, acaba manifestando alguma coisa como uma depressão, como uma ansiedade. É bem complicado. Quais velas você acha legal usar em rituais de perdão? Acho que foi o único tema que não consegui ver. Ah, não, eu sou contra esse negócio de perdão. Brincadeira, gente. Em velas de perdão, é que, sei lá, ritual de perdão não é uma coisa que eu... não é uma coisa muito... Perdão, assim como qualquer outra coisa, é um processo, né? Não tem um ritual que te ajude sozinho a perdoar algo. É um processo. Os rituais, eles podem facilitar esse processo para você. Eles podem tornar o processo possível. Para algumas pessoas, simplesmente não é possível do nada, assim, sabe, iniciar o processo. Elas precisam de um empurrãozinho a mais. Aí o ritual é útil. Agora, não existe um ritual que vai fazer isso por você, tá? É um processo. E nesse caso eu usaria, acho que a branca mesmo. Ou a lilás para transmutar qualquer energia que seja desfavorável. Se é uma coisa ligada a sentimentos que ainda estão ali, que ainda me incomodam, talvez a rosa. Mas a branca, ela cumpre bem esse propósito. Feitiço de atração. Da vela lambida, gente. Vai tentar de novo, Michele? Tá bom. Cosmic Lotus, salve, uma excelente noite. Trabalhar com lua minguante, mas para ganhos, medo de dar ruim, o inverso. Michele, o segredo de trabalhar com a lua é que, assim, né, tem gente, eu vejo as pessoas falando às vezes, nossa, tô precisando muito fazer tal coisa, mas a lua não tá compatível, vou ter que esperar. Gente, pelo amor de Deus, não. Imagina uma bruxa precisando de algo, desesperada por fazer algo e tendo que esperar um ciclo inteiro para a lua ficar propícia. Não funciona assim, tá? A gente trabalha quando tem que trabalhar. Então, se a lua é cheia, significa que ela tá no ápice do poder dela. Você direciona o poder para o que você quer e é sucesso. Se a lua tá minguante, então as coisas tendem também a minguar, vamos colocar dessa forma. Se eu quero trabalhar eu quero, aliás, melhorar a minha prosperidade, mas naquele momento a lua está minguante, eu vou focar no quê? Nos obstáculos, nos bloqueios, nas contas. Ao invés de trabalhar para aumentar os meus ganhos, e aquela lua talvez não seja mais adequada, eu trabalho para diminuir os meus gastos, para diminuir ali os obstáculos, os bloqueios, para minguar qualquer coisa que esteja atrapalhando a prosperidade de chegar à minha vida. Então, não deixem de fazer magia, não deixem de movimentar as energias. Só use estratégia para modificar um pouco ali a abordagem. Eita, que eu tô bem atrasada. No caso, me procuraram para ritual de perdão, tipo, a outra pessoa perdoar ela. Então, é um adoçamento, né? Porque o que é o adoçamento? Às vezes as pessoas confundem muito o adoçamento com a amarração, tá? O adoçamento, ele não força ninguém a fazer nada. O adoçamento faz o quê? Ele atua literalmente adoçando. Ele torna... É como se a pessoa, de repente, te visse com uma outra aura. É como se, de repente, você tivesse um brilho especial. E aí a pessoa olha pra você e ela percebe muito mais as suas qualidades e o adoçamento disfarça um pouco os seus defeitos, vamos colocar assim. Então, se você brigou com uma pessoa e faz um adoçamento, ela vai olhar pra você e isso vai disfarçar um pouco aquele ódio, aquela raiva que ela tá, porque todas as suas qualidades estão exaltadas. Então, ela vai olhar pra você. Sabe quando você tá brava com uma pessoa, mas você fala, tô com raiva, mas nem consigo ficar com raiva porque essa pessoa é tão legal? Algo assim. É isso que o adoçamento faz, tá? Só que, gente, a gente tem que ter uma noção de realidade. Não adianta fazer magia esperando ser perdoado se você, sei lá, coxou a mãe da pessoa. Se você fez algo muito horrendo, a magia não vai resolver por si só. Você precisa aprender a limpar a tua bagunça. A magia não tá aqui por isso. Eu sempre bato nessa tecla de que a magia não é o caminho fácil. Tem muita gente procurando na magia facilitações para a vida. A magia não é o caminho fácil. A magia não vai fazer por você. A magia, ela vai tornar coisas possíveis. Ela vai te dar uma outra forma.
No país que a gente tá, na vida que a gente leva hoje, nas condições que a gente tem, pensem lá, vamos falar lá dos nossos irmãos pretos que foram escravizados, por exemplo. Eles não tinham possibilidade de sobreviver quase. A magia tornou as coisas possíveis. Então a magia ela não faz por você, magia não é mágica, ela não transforma as coisas assim, sabe? Não vira uma chavinha. Ela torna as coisas possíveis, mas você ainda tem que fazer a sua parte. Você ainda tem que se dedicar, você ainda tem que se esforçar. Então é complicado. No caso de perdão, gente, vamos arregaçar as mãozinhas, reconhecer o erro e pedir desculpas. A magia pode te ajudar dando uma abertura. Ah, eu briguei com uma pessoa, ela não tá nem olhando na minha cara. Eu queria me desculpar, falar que eu errei, mas ela nem olha pra mim. Faz o adoçamento, vai amenizar um pouco a situação e você tem a chance de pedir desculpas. Agora, achar que a magia vai limpar a tua barra, você fez um monte de cagada e a pessoa vai simplesmente esquecer, não vai. Edu, com certeza os pensamentos intrusos podem e atrapalham na hora do ritual, tá? E é por isso que você tem que treinar a tua mente. É constante. Você tem que treinar a sua mente constantemente. Traçar o círculo, mesmo que seja mentalmente, antes do ritual, vai te ajudar também, porque delimitando o espaço, você tem uma área menor para se concentrar e precisa de menos foco. Mas é muito importante firmar a vela, te ajuda a manter o foco também, mas é muito importante que você treine ali a sua capacidade mental. Como treinar? Dedique alguns tempos do seu dia a fazer exercícios de visualização. Tenta manter ali, pensa por exemplo num triângulo vermelho. Por quanto tempo você consegue manter a forma desse triângulo? Por quanto tempo você consegue manter a cor dele? Então vai treinando, vai treinando. Então, tossir, né? Mas depois a depressão não voltou mais. Só de vez em quando, de leve, eu queria desenvolver de novo. Pensa assim, faculdades mediúnicas são uma habilidade que, embora as pessoas falem que é extrasensorial, não é. É sensorial, faz parte da gente, é natural, faz parte do ser humano. A capacidade de se comunicar com planos superiores, se comunicar com outros seres, com outros planos, é natural do ser humano. Como eu disse, nós aprendemos a esquecer. Então é um sentido como um outro qualquer. Só que, imagine uma pessoa que ela nasceu ali com a capacidade visual intacta, normal. E aí você coloca uma venda nessa pessoa. Até os 9 anos, até os 10 anos ela enxergava tudo, maravilha. Aí você vai e coloca uma venda. E tira essa venda quando ela faz 30. Ela não vai enxergar normalmente. Ela precisa de todo um processo, uma readaptação, uma reabilitação. É a mesma coisa. Você tinha uma mediunidade ali aberta, normal, tudo bonitinho. Alguém foi, de alguma forma, fechou. Depois de décadas da sua vida, você não vai voltar a acessar tudo como era antes. Você precisa reaprender. Eu tava fazendo um ritual para destruir um criminoso e o meu pensamento ficou focado nele, mas... Edu, termina isso. Meu ex ficou aparecendo na minha mente. Nossa, acontece. Acontece. Quando for assim, você realmente não conseguir se concentrar de jeito nenhum, eu aconselho que você pare, dá uma respirada. A sua mente tende, tá? Tudo que fica inacabado, tudo que fica incompleto, a sua mente tende a trazer e trazer e trazer novamente. A mente racional, ela precisa de conclusões. Ela precisa de desfechos. Então, enquanto você tiver alguma coisa ali na sua mente que está em aberto, isso vai atrapalhar. Meu conselho é que você pare o ritual, encerre o que está em aberto, e aí depois você se concentra e volta. Aê, Gabriela, começou então. Que rufem os tambores. Me conta depois. Ou bota no ex no fogo. Que horror. Não, provavelmente não vai pegar em ninguém, tá? Não vai pegar. Você não estava concentrado o suficiente para direcionar para onde deveria ir, mas você também não deseja que vá para o seu ex, tá? Precisa, para um ataque espiritual, precisa de um desejo muito forte de que aquilo atinja e destrua aquela pessoa. Se o seu desejo não estava tão forte assim, não vai nem atingir o seu rival e muito menos vai chegar no seu ex. Pode fazer a consagração, Pedro. Você pode fazer igual eu fiz da cornucópia.
Nanda, muito obrigada. Tem o exemplo de consagração da cornucópia, usando velas. Você pode usar aquele mesmo modelo para consagrar absolutamente qualquer coisa que você queira, tá? Chamei no WhatsApp, só aparece em serviço sem os valores. Querem, a essa hora só vai aparecer isso mesmo, porque eu só apareço amanhã depois das 11, tá? 11 da manhã eu começo a responder. Essa hora, amiga? Crente chato. Ai, sempre tem, gente. Sempre tem. Sobre vidas passadas com tarô. Dá pra ver sobre. Tarô não é a minha especialidade, gente. Eu sou apaixonada por baralho cigano. Nem precisa, Cá. Se você estiver concentrada, estiver focada, não. Agora, se você quiser ter certeza, tá? Falar, não quero dar nenhuma margem para dúvida. Aí você escreve o nome. O que, David? O que aconteceu? O que tá acontecendo? Jaqueline, na tiragem de cartas com você. Oi. Sim, Brenda. É tiro, porrada e bomba, gente. O baralho cigano, ele é bem direto. Bem direto. Com vela roxa nessa lua mesmo. Pode fazer em qualquer lua, só que aquilo que eu falei, estuda sobre cada fase, vê o que cada fase tem para te oferecer, tá? O que cada fase traz para sua vida. Sabe o que seria legal, gente? Falar uma dica aqui para vocês. Tenta descobrir em que fase da lua vocês nasceram. Qual era a fase da lua quando vocês nasceram? Porque essa é a lua em que o seu poder tá no ápice, tá no auge. Sem falar que isso traz muito. Isso diz muito sobre quem você é, sobre a sua personalidade, sobre a sua magia, sobre a sua espiritualidade. Então tenta pesquisar, tem alguns sites no Google que mostra em que qual era a lua na data do seu nascimento. A partir dessa informação você vai ter vários traços da sua personalidade e vai saber qual a lua mais favorável. Ah, eu quero fazer um ritual, mas eu quero que meu poder esteja no ápice. Vai na lua no seu nascimento que não tem erro. Ah, tá. Obrigada, Blasha. Eu nem vi o crente, gente. Senão eu já tinha bloqueado aqui. Acho que dá pra bloquear, né? Consegue, Jaqueline. Você consegue ver se tem alguma demanda, alguma energia atuando ali, tentando te destruir, te atrapalhar de alguma forma. Consegue sim. Lapatico, boa noite. Aí, Gabriel. Estourou. Arrasou. Edu, é comigo? Qual tipo de feitiço que eu gosto de fazer? Eu gosto de destruição. Eu gosto bastante. Sexta-feira de lua cheia, perfeito. Michele, muito obrigada. Uou, lua negra, legal. E mulherada, também é legal. Mulherada e homens também. Pessoas que menstruam, vamos colocar assim. Pessoas que menstruam, o dia em que a gente menstrua, a lua, a fase da lua em que a gente menstrua também diz muito sobre o nosso poder, tá? Claro que isso pode mudar, existem questões hormonais, às vezes você tá mais alinhada com uma lua e o ciclo coincide com outra, mas isso é muito interessante da gente estar olhando também. Ai, muito bom, Brenda. Muito bom. Aproveita seu banho. Amo. Amo hibisco. Hibisco com açúcar, perfeito. Bom saber. Começar a bloquear aí quando estiverem causando muito. Eu acho que eu nasci na minguante também, gente. Eu esqueci, mas eu acho que foi. Fátima, muito obrigada. Como que eu faço para sondar para ter certeza? É legal você consultar um oráculo, tá? Consulta um oráculo. Você pode usar as velas, como a gente aprendeu aqui hoje, ou você pode usar um outro oráculo que traga uma resposta um pouco mais específica, um pouco mais clara, ou você pode direto fazer um reverso. Já faz logo o feitiço de reverso, tem aqui no perfil, tem algumas opções, porque se tiver alguma coisa já volta pro dono. Querem, não tenho ainda, tá? O pessoal tem pedido bastante, eu vou ver se eu consigo um tempo para fazer, mas ainda não tenho. Pedro, eu não tenho indicação de livro sobre baralho cigano, porque o que acontece? É aquilo que eu já falei pra vocês, o meu contato com baralho cigano ele é de outras vidas, eu só recordei. Então,
Não tem livro assim, eu não li um livro e falei, nossa, bem completo. Mas eu tô pensando em fazer um e-book sobre isso, porque eu tenho tanta anotação. Tudo que eu fui aprendendo, tudo que eu fui percebendo, tudo que eu fui sentindo, eu fui anotando. Então, eu tenho algumas anotações que são bem úteis. Se vocês quiserem, quem tá começando com baralho cigano, eu posso pensar em fazer um e-book sobre isso. Quero fazer o ritual para finalizar um processo na justiça. Interessante. Destruição bem basiquinha. É, gente, uma coisinha ali, outra aqui. Obrigada, Guilherme. Não, eu não tenho paciência para ser gratiluz, não, gente. Não tenho nem tempo. Ai, Micael. Ai, que horror. Gente, olha isso. Eu tô fazendo skincare aqui porque a coisa tá triste. Chega esse horário. Você fala isso, menstruei hoje, o que significa? Ai, ai, eu daria uma olhadinha, viu? Daria uma olhadinha. O que que é a fase, aquela pessoa que tá aqui, tô tentando enrolar pra vocês não perceberem que eu não sei que fase que a lua tá. Ai, gente, eu não me ligo nessas coisas, às vezes eu esqueço. Eu acho que nós estamos na minguante. É isso? Cheia indo pra minguante, né? Eu ficaria de olho, tá? Veja o que essas luas representam para você no quesito magístico, mas a gente já sabe que é um momento em que a lua estava no seu ápice e agora ela está mudando de ciclo, ela está passando por, está se preparando, né? Eu diria que você está passando por um momento de transformações muito interessantes, mas principalmente em relação ao sagrado feminino, um momento de autoconhecimento, um momento de deixar para trás coisas que já foram muito importantes, mas que agora você vê que não fazem tanto sentido. Por um momento eu pensei que a mensagem fosse do Ozaki. Eu falei, como assim, Gabriel, você menstruou hoje? Há um tempo atrás eu queria separar um casal porque queria ficar. A pessoa conta um babado e não termina. Como assim? Ah, tá, com um deles. Daí acabou que eu consegui separar eles, mas não consegui ficar com a pessoa ainda. Nossa. Só de hobby. Só pra passar o tempo. Tô falando de TikTok do marido. Oi? Ah, tá, Rosângela, entendi. Gratidão, irmão, muito obrigada. Que bom ver você por aqui. Seja bem-vindo. Se a pessoa foi ocultada pelo magista. Então, cara, aí é uma briga de, né? É um braço de ferro. Aí é aquele caso clássico da magia que quem puder mais chora menos. Porque a pessoa fez magia para se ocultar. E aí vai depender de quantas magias o oraculista tem para adquirir as respostas que ele adquire. Aí quem tiver mais resguardado, respaldado. Bela, obrigada. Que bom que você tá aprendendo, que legal. Negativas que eu ainda fico doente. Oi? Acho que levo jeito para coisas negativas. A pessoa que eu não queria, Wagner, muito obrigada. Ainda ficou doente. É aquele clássico, né? Queria só separar, mas não precisava ser de plano, né? Podiam ficar juntos no mesmo plano, mas não juntos no relacionamento. É isso. É importante a gente. O autoconhecimento ele é essencial na magia, tá? Essa parte de entender qual o seu potencial, onde você se destaca. Tem bruxa que manda super bem na amarração. Já tem outras que são maravilhosas. Eu, por exemplo, eu sou muito boa em rituais de cura e em rituais de destruição. Mas eu não levo muito jeito pra amarração. Não levo, gente, não levo. Se depender de mim pra juntar dois casais, nossa, esquece, esquece. Se quiser que eu destrua os casais e separar, eu consigo. Agora, pra juntar. Então, assim, é muito importante você ter esse conhecimento, você ter essa informação. O que que eu sou bom? Sabe? Em que eu me destaco? Porque não vai ter uma pessoa que se destaque em tudo, tá? Se a pessoa falar que tudo que ela faz dá certo, significa que ela nos conhece, que ela não se testou. É muito importante saber onde você se destaca. Culto ancestrais. Seria legal, né? Eu queria trazer para vocês o altar ancestral, ou Boveda, mas vocês acreditam que eu não tenho uma foto impressa? Ah, eu vou tentar deixar tudo bonitinho. Olha, 22 e 22, que assim seja. Nunca cultuei Ísis, eu não tenho muita intimidade com deuses egípcios. 4 dias pra cheia. Perfeito. Ápice do poder.
Então, Pedro, é difícil a gente ver alguma coisa na internet, né? Porque aquela coisa, na verdade, o que é interessante saber sobre o baralho cigano? O mais interessante é você descobrir ali uma mandala que se encaixa no seu perfil. Não necessariamente você precisa usar todas as mandalas, porque tem muitas. Que nem eu vejo o pessoal muito preso nisso de, ai, mesa real, mesa real. Eu não vejo graça na mesa real. Não uso a mesa real. E nunca senti falta, tá? Então, assim, não vai muito no hype. Ai, todo mundo faz, vou ter que aprender pra fazer, porque é o básico. Não. Usa o que funciona pra você. É muito mais importante que o seu consulente saia bem direcionado, saia com uma visão bem clara do que ele precisava, que você consiga estabelecer uma conexão ali plena e ajudar aquela pessoa de verdade, do que a perfumaria. Isso é muito mais importante do que fazer uma mesa real lindíssima e não tá entendendo nada e não tá fluindo. Então, foca realmente em ajudar aquela pessoa que procurou você porque ela precisa de direcionamento. Então, eu só tentei uma mandala que eu mando muito bem, que eu amo. Se agarra nela. E aí, o que é importante? Você entender o significado nativo das cartas, que as cartas têm um significado ali que você olhou para ela, ela já tem aquele significado. E quando você estiver dominando isso, você já souber bem o significado nativo de cada carta, você dar espaço para que a espiritualidade te mostre além disso. Então vai ter momentos que nem aqui, né? Eu tava mostrando na tina com água. Vai ter momentos que você vai olhar para uma carta, você sabe que o significado é um, mas você vai sentir outra coisa. Aí você escuta a sua intuição. Então, Joseph, é isso. Eu também não fico me prendendo muito, não. Eu deixo rolar, sabe? Arte, fé e axé. É isso, meu irmão. É isso. É aquele momento pontual, né? É aquele momento em que a gente realmente sente que aquela conexão está estabelecida e fala, não, agora eu vou tirar e sei que a resposta vai ser clara. Bem-vindo à nossa live satânica. Que isso, gente? Eu sou da igreja, me respeita. Leonardo. Ritual de destruição. Sabe, Lu, eu tenho uma questão na justiça com o pai das minhas filhas. Entendo. Eita, babado de traição. Bem-vindo, vamos adorar Satanás. Gente, pelo amor de Deus, postura. Eu vou dormir, gente. Eu vou dormir porque a baixaria tá instalada aqui. Acabou. Pessoal, eu vou indo porque a gente tá aqui há quase 1h30, né? Deixa eu dar uma olhada. Onde é que vem meu? Calma aí, deixa eu olhar aqui. Tenho quase certeza. Gente, eu acabei de descobrir como aumentar as mensagens. Olha isso. Rei Satã. Gabriel, pelo amor de Deus, controla. Olha, eu descobri como deixar maior a letra. Eu sofrendo todos esses dias. Fazendo altas caretas aqui pra vocês. Ah, tá. 1h33. Que isso? Pessoal, é isso. Eu vou indo porque... Que já deu, né? Não vai, irmão, que espera a pizza. Pessoal, uma ótima noite para vocês. Mais uma vez, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Espero que... Pastor, irmã... Ai, gente, vocês não valem muita coisa também não, né? Olha isso. Brigadão. Tem um vídeo mostrando, tá? Eu mostrei ontem como... Não mostrei como batizar? Tem um vídeo da vela de crânio que mostra com bastante detalhes como batizar a vela. É bem legal, tá? Eu vou responder no WhatsApp, Mikael. Eu acho. Porque ontem eu fiquei no vácuo, sabe? Gente, deixa eu me retratar aqui. Porque depois eu fui, né? Brigaram comigo porque eu reclamei aqui que tinham me deixado no vácuo. Mas na verdade, aparentemente, fui eu que deixei no vácuo. Então eu vou lá agora. Beijos para todos, bom descanso. Espero que vocês tenham gostado da live, que eu tenha conseguido trazer algum conteúdo. E a gente se vê na próxima, que eu tô pensando ainda qual vai ser o tema. Ai. Beijos.